consequências aí de não existir na região aqui, fiquei 5 anos no Piauí. Então lá nós modernizamos o parque de radioterapia. Foi contratado junto a mim um outro físico, um físico do INCA também. Instalamos novas tecnologias lá de radioterapia, fizemos alguns procedimentos inéditos até então no estado, e aí deu certo de eu retornar aqui. Estamos em Pato Branco desde 2012, dia 1º de outubro, agora completa 9 anos exatos. Então, a aula aí é Princípios Gerais de Radioterapia. A gente vai começar falando sobre os primórdios da radiação, né, como que isso foi descoberto, e algumas coisas bem básicas aí de radiobiologia, e depois as técnicas de radioterapia, a modernização do parque tecnológico, o que se pode fazer hoje em termos de tratamento oncológico e até para algumas doenças benignas, tá bem? Pode passar, por favor. Então, o nome raio-x veio, por acaso, de uma descoberta de Röntgen no final do século XIX, né? Essas datas aí, tem uns livros que falam 1885, 10 anos antes, mas o fato é que ele tinha chapas fotográficas e ele percebeu, quando estava manipulando algumas substâncias, que aquelas chapas fotográficas ficavam impressionadas, né? Então, velava o filme, acabava tendo algum tipo de impressão. E como era uma radiação desconhecida, o nome raio-x veio justamente porque era desconhecido, né? Então, pode passar o próximo. E junto com o Röntgen, junto com esse professor aí alemão, Rudolf, em 1896, eles fizeram uma primeira demonstração pública. Então, eles colocaram a mão do professor Rudolf contra o filme e expuseram aquela substância que eles tinham manipulado e percebido a impressão na chapa de raio-x, e fizeram a primeira radiografia. E ainda não se tinha nenhum conhecimento, né, a respeito de radioatividade, a respeito de decaimento, de radiação gama. Então, tudo que a gente sabe hoje, vocês sabem que a história da medicina ela é feita de erros e acertos, né? Então, se você lê lá os livros dos primórdios, né, os tempos de antes de anestesia, né, os tempos que se dava éter para as crianças e arrancava com buticão as amígdalas, então anestesiava com éter inalatória, né? Então são coisas que talvez daqui 100 anos vão olhar, ó, aqueles loucos lá faziam radiação para os pacientes. Né? A história da medicina você faz erros, acertos e o conhecimento é progressivo. Pode passar o próximo? Então, aí, um pouquinho mais à frente, né, todos começaram a estudar. Becquerel descobriu a radioatividade. E aí o casal mais famoso, inclusive, né, tem o filme na Netflix, né, atualmente, eles descobriram o rádio, e a primeira substância que a Marie Curie descobriu, ela chamou de Plashbenda, que é o atual polônio, né? Então, os três aí, o Becquerel e o casal Curie, eles receberam o Prêmio Nobel em 1903, né, de física, por essas descobertas. E a Marie Curie, ela foi a única mulher a receber 2 prêmios, né? Em 1911, ela recebeu também um Nobel por Química, na área de Química. Então, aí eram umas pesquisas bem incipientes, né? Não se sabia dos perigos e da necessidade da radiosegurança, né? Da biossegurança na manipulação dessas substâncias. Pode passar. Então, ali só um pouquinho com relação a Marie Curie, ela faleceu de anemia plástica, né? Então, da exposição sucessiva aí a radiação, e seu esposo também, em consequências
de exposição não protegida, né? Porque eles não tinham nem ideia do que eles estavam lidando. Aí, na história da radiobiologia, né, que é a interação da radiação com a matéria, com os materiais biológicos, a primeira experiência relatada, ela foi acidental, né? O Becquerel, ele deixou um container de rádio no bolso, guardou e ficou um bom tempo com aquilo no bolso e 2 semanas depois ele percebeu aí uma interação da pele com aquele material, então desenvolveu um eritema, né, uma hiperemia no local, pois aquilo ulcerou e acabou cicatrizando. Então foi o primeiro experimento em radiobiologia, mas de forma acidental. Próximo. Posteriormente, daí o Pierre Curie repetiu o experimento, né? Então foi de uma forma aí intencional. Aí e ele deixou o rádio em contato e ele produziu uma queimadura com o rádio no seu próprio antebraço. A partir daí eles começaram a tratar tumores de pele, alguns tipos de ferida que não cicatrizavam. Eles conseguiram sucesso, né? Com esse tratamento de contato, que na verdade foi o primeiro tipo de radioterapia, tratamento com radiação que se conhece, né, que é uma terapia de contato chamado braquiterapia. Próximo. Então, a energia, né, dentro dos materiais biológicos, elas têm dois tipos de absorção. Elas provocam uma excitação ou uma ionização. Próximo. E a radiação, ela é classificada em não ionizante, né? Onde a energia, o elétron aumenta o nível de energia, mas ele não é ejetado da eletrosfera. E o próximo, já as radiações ionizantes, né? São aquelas que têm energia suficiente para ejetar elétrons. E isso provoca, pela mudança de camada e a liberação ali do elétron, liberação localizada de energia. Próximo. Acabou voltando aí, 2 para frente. Ah, não, é esse mesmo. Tá certo. Então, radiações ionizantes, eles têm duas classificações, né? Duas classes, as eletromagnéticas, são raio-x e raios gama. Conceitualmente, o raio-x e raios gama, eles têm diferença na sua origem. Então, o raio-x, ele é feito pela desaceleração de elétrons. Então, isso tanto no aparelho de raio-x diagnóstico, quanto no aparelho de radioterapia, que emite radiação da ordem de milhões de eletronvolts, né? Então, e já os raios gama, eles têm origem intranuclear, são do decaimento, originários do decaimento dos isótopos radioativos. Conceitualmente, as propriedades físicas deles são semelhantes. Então, nós vamos ver mais à frente, tinha aparelhos até pouco tempo atrás, eu cheguei a pegar na residência, e lá onde eu trabalhava no Piauí, os aparelhos de cobalto, né, que eram por decaimento. Então, o aparelho tinha a pastilha, continha a pastilha radioativa, e ela era exposta e emitia radiação ali através do cabeçote do aparelho, né, direcionado ao paciente, por decaimento. Mas as propriedades físicas semelhantes somente com relação à origem, essa diferenciação entre X e gama. E já as radiações ionizantes particuladas, elétrons, prótons, né, partículas alfa, nêutrons. Então, elétrons a gente utiliza para tratamento de pele, nós temos agora no novo acelerador que nós recebemos agora em abril, a possibilidade de tratar uma radiação bem superficial, diferente dos fótons, né, as outras ali, raio-x e gama, são chamados de fótons. E temos no Brasil, acho que um acelerador só de prótons, que tem uma particularidade muito grande pela capacidade de localizar a radiação nos tecidos mais profundos. Então, para tumores profundos, tem uma precisão bastante grande. O problema do acelerador de prótons é que ele exige uma casa-mata gigantesca, porque o acelerador é enorme. Então, é de baixa utilização, assim, a larga escala comercial. O restante aí é mais a nível de pesquisas clínicas que são utilizadas. Próximo. Então, aí é um mecanismo básico de produção de raio-x, né?
Então, os elétrons são expulsos ali do cabeçote do aparelho, eles colidem com o alvo, e dessa colisão com o alvo é que são os elétrons tiram as partículas ali da eletrosfera do alvo, das moléculas do alvo, e acabam gerando raio-x aqui no sentido perpendicular para baixo. Então, o mecanismo do acelerador linear, que foi desenvolvido na década de 50, é bastante semelhante. É uma aceleração de partículas que colidem com o alvo, isso faz uma interação, liberação de elétrons da eletrosfera e liberação de energia. Próximo. Então, essa energia, esse elétron que entra, né, no meio celular, eles podem ter dois tipos de interação, né, com as moléculas. Um com o DNA da célula, né? Então, um é esse elétron ir diretamente lesar a dupla fita de DNA, ou essa partícula pode interagir com a água dentro da célula e formar radicais livres, tipo hidroxila, e esse radical livre e lesar o DNA, ou uma hélice ou a dupla hélice de DNA. Então, esse é o mecanismo de lesão celular. Então, ação direta, né, do fóton vai lá diretamente ou através da água. Então, a ação indireta pela água se estima que em torno de 2/3 através dela, e lesão direta 1/3. As fases mais radiosensíveis do ciclo celular são as fases de mitose e G2, né, as fases celulares mais radiosensíveis, e G1, e na fase S, as mais radioresistentes. Isso é um dos motivos pelo qual se divide a radioterapia em múltiplas sessões, né, porque você dá tempo para a célula progredir no ciclo celular e pegar ela numa fase mais radiosensível. Próximo. Então, aí estão os 4 R's principais da radiobiologia, né, a divisão mais aceita. Tem umas que colocam 5 R's com radiosensibilidade embaixo, mas, então, a primeira é o reparo, próximo, que é o reparo do dano subletal, né? Então, aí esse se aplica mais com relação às células normais, que são atingidas pela radiação, né? Então, um órgão não vital, como eu coloco ali, e as células conseguem se reparar entre uma sessão e outra. Então, porque as células normais, elas têm uma capacidade de detectar que elas estão lesadas e não progredir dentro do ciclo celular. Por que a célula tumoral ela tem uma expansão muito grande? Porque ela reproduz de uma maneira desordenada, e há uma desativação dentro do ciclo celular de alguns genes chamados checkpoint genes, então, que são genes de checagem antes da célula dividir. Eles fazem a checagem do DNA para ver se a célula não vai se suicidar, porque se ela tiver com o DNA lesado e tentar se dividir, ela vai morrer. As células tumorais, na sua grande maioria, perdem esse tipo de resistência, enquanto as células normais conseguem perceber o dano e aguardar para reparar o dano. Próximo. A redistribuição, então, aí, né, nós já falamos sobre MG2, que são as fases mais radiosensíveis, né, e ocorre, então, entre uma sessão e outra, que você consegue fazer com que as células se redistribuam, e quando ela estiver na fase radiosensível, ela é atingida, ela pode desenvolver 2 tipos de morte, ou a morte mitótica ou a morte celular programada, que é a apoptose celular. Próximo. Aí, repopulação tumoral, isso já tem mais a ver com demoras no fracionamento, né, e por que tem que ser um tratamento também, embora fracionado, bem compacto, para que não haja tempo para que algum clone celular acabe
tendo um potencial de reduplicação e de uma repopulação tumoral. Próximo. Reoxigenação, então, existem 3 tipos de linhagens das células tumorais, aí as células bem oxigenadas, né, que são as células que estão em torno de 150 micrômetros de algum vaso sanguíneo, as hipóxicas e as anóxicas. Então, a radiação, ela depende, como 2/3 da função dela depende de estar bem oxigenado o tecido, a maior parte das células lesadas e que acabam morrendo são as bem oxigenadas. Ali as hipóxicas acabam também com a morte dessas próximas ao vaso sanguíneo, se redistribuindo ali, reoxigenando, e na próxima sessão elas conseguem, a radiação consegue atingi-la de uma maneira letal. Próximo. Então, a radiação, radioterapia, ela é uma especialidade médica que utiliza radiação de maneira controlada com fins terapêuticos, né? Óbvio que isso envolve riscos, né? Então, quando você vai fazer uma avaliação cardiológica para uma colecistectomia, você tem lá um risco cardiológico baixo, mas esse risco cardiológico nunca ele é zero, né? Então, nós usamos de uma maneira controlada e também as indicações de radioterapia, elas não são inventadas, né? Elas são baseadas em sólidos estudos científicos, né? A grande maioria das condutas a gente consegue basear em estudos randomizados, duplos cegos, então, onde se tem uma boa capacidade estatística de comprovar benefício em relação ao risco, e existem já documentados, né, as doses de tolerância normais que o organismo pode receber, que cada tipo de tecido normal pode receber. Então, nós consideramos tudo isso no nosso planejamento e nas indicações. Próximo. Então, como eu falei lá, a primeira tipo de terapia que surgiu foi a bracterapia de contato, né? Eles começaram a tratar os tumores de pele lá com as próprias pastilhas de rádio e sais de urânio, e conseguiram ver que as células tumorais dos cânceres de pele respondiam bem, né? Então, o BRAC vem da palavra próximo, então a fonte de tratamento está próxima. Mas, numa história não tão antiga, tinha-se as bracterapias de baixa taxa de dose, aí com césio, rádio e iodo, mas hoje esse robozinho que está à direita aí, ele contém fios de irídio, e eles conseguem dar uma alta taxa de dose de uma maneira que o tratamento seja mais hipofracionado, ou seja, com menos frações e bem menos duração, assim, no seu tempo. Então, a exposição à radiação ao paciente, ela é mais controlada. Também, estando aí dentro, essa fonte, ela está selada e não há exposição do profissional à radiação, que chama afterloading, né? Então, o paciente está na sala sozinho e é que o fio radioativo de irídio é exposto. Até o tempo do césio, né? Os radioterapeutas aí, até de uns 10 anos de formação anteriores a mim, tinham bastante exposição a césio. Aquele acidente lá em Goiânia, do Césio 137, talvez vocês nem lembrem, né? Mas aconteceu, eles jogaram umas pastilhas de césio da bracterapia de baixa taxa de dose, desprezaram de forma irregular, isso acabou caindo em os catadores de reciclável, acharam bonito, porque fosforescia, tinha uma série de coisas, e houve uma série de prejuízos lá, né? Então, essa bracterapia de baixa taxa de alta taxa, então com esse afterloading não causa exposição ocupacional. Próximo. Então, aí tem alguns dispositivos, né, de bracterapia. Então, parece algumas coisas medievais aí, mas todas têm as suas indicações. A maior parte das bracterapias que se faz no Brasil são ginecológicas, né, para complementação de tratamento de colo de útero e endométrio, embora se possa fazer bracterapia para câncer de próstata localizado, né, que pode ser tanto a alta taxa de dose com catéteres ou a implantação de sementes radioativas de ouro, e daí, mas são para casos bem específicos e não são todos os serviços que fazem esse tipo de procedimento.
Próximo. Então, a braquiterapia ela pode ser intracravitária, aí, como está demonstrado aí, né, dentro do colo uterino, sempre junto com a teleterapia, com a radioterapia externa, então a gente consegue dar uma dose no tumor mais precisa através da braquiterapia, aí na nasofaringe, um outro tipo de aplicador. Próximo. Ali é uma braquiterapia ginecológica, então o paciente fica em posição ginecológica, são inseridos os aplicadores através do qual o fio de irídio caminha lá dentro do colo do útero, emitindo radiação bem localizada. Próximo. Intraluminal, aí dentro de órgãos ocos, como o esôfago ou brônquios. Próximo. Intersticial, então aí um sarcoma, né, exemplificado. São pouquíssimos serviços que fazem braco intersticial, porque pela complexidade, né. Na minha residência eu fiz um caso, e acho que os meus colegas não tiveram oportunidade. Foi feito um caso uma recidiva de um tumor de base de língua, que a gente implantou os catéteres e fez uma dose única de radiação. Esses são catéteres através da onde as fontes radioativas ficam um determinado tempo e depois são retiradas, né? E isso no transoperatório ali ocorre, o serviço tem que ter uma possibilidade de fazer bracterapia intraoperatória. São centros normalmente quaternários, né, de estudo e formação que fazem esse tipo de tratamento. Não é amplamente disponível. Próximo. Aplicadores de próstata, né? O paciente lá, a aplicação é transperineal ali, né? Então, na RAF perineal, se é feito através de auxílio de ultrassom, e as sementes ali no canto inferior direito, à disposição das sementes dentro da próstata. Isso é capaz de tratar efetivamente câncer de próstata de baixo risco. Próximo. Aí, o nosso paciente lá, então, com os catéteres na base da língua, ali no cânter superior esquerdo, alguns tumores de lábio aí, né, exofíticos, o resultado à direita, respondendo muito bem, evita a mutilação cirúrgica. Próximo. Então, aquilo é a bracterapia, já a teleterapia é aplicada por um acelerador linear. Então, os aceleradores eles foram desenvolvidos na década de 50, criaram uma ampla gama, né, de possibilidades de tratamento. A fonte de radiação, então, fica longe do paciente, né? Lembrando que o início foi através da BRAC, mas aí a tele fica distante. Próximo. Na década de 60, os aceleradores ainda tinham voltagem muito baixa, né? Então tinha muitas aplicações nos tumores superficiais, mas bastante difícil de tratar os tumores profundos. Próximo. Depois, como eu falei lá, são os aceleradores de raios gama, né, pastilhas de cobalto, predomínio nas décadas aí de 60 e 80, também com uma radiação que atingia a profundidade, mas com bastante sequela na região superficial, né, principalmente pele. Próximo. E aí, então, os aceleradores lineares que foram desenvolvidos lá no começo da década de 50, mudaram bastante disso aí para hoje. Esse foi o primeiro paciente da história aí tratado. Esse menino tinha um meduloblastoma, um tumor, ele tratou e ele morreu agora já idoso, entre os anos 2000 e 2010, não sei precisar direitinho que ano, mas então ele foi curado através do primeiro acelerador linear produzido. Próximo. Então, aí são as máquinas mais modernas, né? Você percebe a diferença nítida. Isso permite as máquinas, então, eu costumo comparar a precisão, assim, do tratamento, ela se tornou de um tiro de 12, vamos colocar, né, para um tiro de sniper. Então, a gente consegue precisar muito mais o alvo e localizar ele em tempo real. Isso permite que a gente irradie menos tecidos normais, né, no entorno do tumor e com mais precisão o tecido tumoral. Então, isso aumenta a chance de cura e o paciente também tem menos efeitos colaterais, né, menos possibilidade de ficar com sequelas da radiação, que algumas são potencialmente graves, né, sequelas grau 4 ocorrem em alguns pacientes e são bastante sérias. Próximo.
Então, basicamente, ir para princípios de radioterapia no planejamento, pode isso. Nós usamos, então, pode voltar. Atualmente, então, exames de imagem, né? É, Poucos centros não fazem radioterapia baseada em tomografia, ainda fazem radioterapia bidimensional, né? Baseada em anatomia topográfica, pura e simplesmente, mas é, a grande maioria já faz com imagem, então a gente utiliza lá o GTV ali é Gross Tumor Volume, então é aquele volume tumoral grosseiro que você enxerga na tomografia. O CTV é o volume do tumor clínico, que é a possibilidade de doença subclínica indetectável nos exames de imagem. O PTV é o volume de tratamento de planejamento, ou seja, você tem que adquirir, você tem que considerar, perdão, movimentos aleatórios do paciente, erros sistemáticos de posicionamento, erros aleatórios de posicionamento, né, milimétricos, lógico, isso varia para cada caso, cada área, então, tanto o volume clínico quanto o PTV. E para a gente garantir, a gente ainda irradia um volume adicional, que é o volume efetivamente irradiado no entorno. Então, toda a tecnologia desenvolvida atualmente é no sentido de diminuir tudo isso aí. Você não consegue diminuir o tamanho da doença, você não consegue diminuir para cada tipo tumoral a possibilidade de doença subclínica no entorno, mas você consegue diminuir os erros de movimentação e posicionamento, né, que são erros aleatórios, e com isso você consegue diminuir o volume irradiado. Próximo. Então, aí nós vemos o que é a evolução da radioterapia, né? O objetivo é um alvo semelhante àquele bonecozinho ali que está do lado esquerdo. Então, a radioterapia antiga ali tratava toda aquela área do boneco, mas veja ali acima dos ombros, no meio das pernas, né? Toda a indefinição. Então, fazia uma caixa, né? Toda aquela área de tecido normal no entorno do boneco recebia dose de radiação. Daí foi a evolução para box conformacional, ao 3D, e hoje nós temos, então, a radioterapia de intensidade modulada, o IMRT, ou a terapia de arco volumétrico, que permite reproduzir, fazer a radiação fazer curvas. Então, a gente consegue poupar totalmente, quase totalmente, o tecido sadio no entorno do tumor, e com isso a gente melhora bastante a qualidade do tratamento. Próximo. Então, pode passar o próximo. Esses eram simuladores, pode passar o próximo. Simulação baseava-se, então, em topografia, né? Ó. Então, tinha uma lesão óssea lá na sacroiliaca, do lado esquerdo, porque a cintilografia está de costas, o outro lado é o lado direito, e no simulador você fazia uma caixa no entorno daquela sacroiliaca e tratava com radiação tudo aquilo que estava dentro daquele quadrado ali central. Então, você tinha certeza que tratava, mas tudo no entorno e no trajeto daquilo recebia radiação. No próximo, uma simulação de mama também, tudo baseado em anatomia topográfica. Próximo. Aí um tumor de cabeça e pescoço, onde se fazia um bloco de comelimação, mas tudo que estava ali nessa parte mais escura do check filme, que é o filme feito lá em megavoltagem, por isso a indefinição da radiação, então, do contraste. Percebo que à esquerda é um raio-x na faixa dos kV, né, que um raio-x aí de crânio é 100, 150 kV, né, 1000 volts. Ele permite um contraste maior entre a parte óssea. Já a direita é feito diretamente no aparelho, aí deve ser um cobalto na ordem de 1,25 milhões de volts, ou talvez 6 milhões de volts, um acelerador linear. Perceba que nem o osso consegue segurar, entre aspas, essa radiação a ponto de contrastar lá tanto no filme, né? Então, uma radiação bastante da ordem de milhões de volts, bastante penetrante. Próximo. E aí foi o grande desenvolvimento possível da radioterapia, que foi esse colimador de multifolhas. Então, pode passar o próximo? Ele permitiu que a gente, junto com os exames de imagem, a gente saísse de uma era praticamente às cegas, né, que é a anatomia topográfica, você não vê, para essas novas tecnologias, onde você vê efetivamente o alvo ser tratado e como que a radiação vai se comportar.
através de sistemas de planejamento computadorizado. Próximo. Então, a simulação começa com uma tomografia, onde são feitas marcas de referência. Próximo. A gente adquire essas imagens em software. O radioterapeuta marca todas as estruturas alvo que são possíveis de se fazer e os volumes que você deseja controlar a dose, né? Então, os tecidos normais no entorno. Próximo. Aí, por exemplo, então, tem o reto aí posteriormente, a bexiga anteriormente, e a próstata e as vesículas seminais nos volumes de tratamento respectivos. Então, o computador calcula a distribuição de doses de radiação de maneira a atingir o mínimo possível aí desses órgãos normais no entorno. Essa é a rádio 3D. Próximo. Então, aí tem um demonstrativo do que a gente chama de histograma, dose e volume, que é o DVH, ou em português HDV, né? Então, onde a gente calcula, o computador, na verdade, calcula a dose de radiação que chega em cada órgão. Ali, aqueles que têm um platô mais brusco são os órgãos, são os volumes de tratamento, onde a gente deseja uma uniformidade de dose. Esses mais à esquerda, onde tem umas curvas mais regulares, é que a gente consegue ver que volume de determinada estrutura está recebendo tanta dose de radiação. E isso existe padrões internacionais que a gente tem que respeitar, considerando-se um planejamento aí aceitável. Próximo. Então, aí a rádio conformacional, né, ela permite a concentração maior da dose. Veja, as cores aí, elas são proporcionais a cores mais quentes, a maior dose, né? Então, na próstata, a gente tenta a concentrar a dose ali, e com a conformação 3D, você consegue distribuir melhor essa dose e menos dose de radiação alta nos tecidos normais no entorno. Próximo. Aí a esquerda superior era o que se tinha antes, o bidimensional, um tratamento, por exemplo, de colo de útero, né? E já com conformacional no segundo e terceiro desenho, e inferior à direita, o IMRT. Aqui eu não estou sem o mouse para mostrar, mas vocês percebem que a cor vermelha, ela faz curva ali, né? Então, consegue se desviar aqui, ó, do reto, que está em azul, a bexiga lá, que estaria mais à frente em outro corte. Então, a gente consegue fazer a radiação conformar muito melhor o volume de tratamento. Próximo. Então, pode passar, próximo. Em MRT, então, o multileaf, né, que essa multifolhas que é anexado lá no cabeçote do aparelho, permite com que a radiação seja liberada de maneira muito mais controlada. Pode passar o próximo. Através de dispositivos também de mobilização, o paciente melhora, né, movimentação dentro da própria fração e entre uma fração e outra. Próximo. Esse você tem que clicar em cima, por favor, que é um videozinho. Como não está no teu computador, acho que não vai rodar. O É. PowerPoint não vai puxar. Ah, veja se A esse vai. gente pode, talvez você mandar para mim o vídeo, eu encaminho para eles depois da aula, para o pessoal assistir. Tá. Porque esse aí não vai rodar. Bem, de qualquer forma, nessa foto aí, ó, observe que o aparelho está inclinado e ele faz um arco em torno do paciente, ele rodaria, e com isso, no desenho do volume em magenta, aí, cor-de-rosa, é o volume de tratamento de uma hipófise, por exemplo. Daí você observa ali embaixo do globo ocular, das lâminas, os globos oculares, os nervos ópticos. Então, à medida que o cabeçote do aparelho gira, essas lâminas se modificam, conformando a doença e não permitindo atingir a área que você não deseja. Próximo. Esse também é um outro vídeo, infelizmente. Esse também é vídeo. Esse também é vídeo, só que esse deixa. Você percebe dentro desse quadrado, existe ali um tumor de pulmão, né? Esse aí, lógico, é uma radioscopia, então a definição de imagem não é a ideal. E há aparelhos que conseguem ter o que se chama de gating respiratório,
né? Então, tumores de lobo superior e de pulmão, tumores mais centrais, eles não são tão móveis, mas tumores de lobos inferiores, eles são mais móveis e eles ficam entrando e saindo no campo de radiação. Então, a máquina, ela é calibrada de uma maneira que ela perceba e ela faz, emite o feixe, seja bem on, bem quando o tumor está no centro, quando ele se desloca um pouco do centro, desliga o feixe, então permite um tratamento bem mais acurado em casos selecionados, né? O gate respiratório faz diferença em alguns casos. Próximo. Então, a radioterapia, ela está cada dia mais baseada em imagens, né? IGRT quer dizer Image Guided. Então, permite que com as técnicas evoluam para uma dose bem mais precisa, num menor volume e em menor tempo, né? Que são essas técnicas aí, a estereotéxica fracionada, o VMET, que é a terapia de arco volumétrico, ou o RapidArc, que é um sinônimo da... Só que tem marca registrada pela empresa produtora de aparelho e radiocirurgia. Nós vamos ver um pouquinho dessas técnicas. Pronto, próximo. Então, aí são metástases hepáticas, né? Ó, uma progressão. Então, o paciente teve uma em dezembro de 2013, maio de 2014, junho de 2014, e elas foram multiplicarmente tratadas de maneira bem precisas. E perceba-se que nos PETs aí, né? Essas são imagens de PET-CT, onde foi tratada as outras lesões desapareceram. Então, se permite, na minha residência, por exemplo, a gente nem tratava essas lesões hepáticas porque você não tinha uma precisão suficiente e não tratava uma área muito grande de fígado normal, né? Hoje a gente já consegue fazer pela adição de tecnologia. Próximo. Então, a evolução aí da radioterapia, né? Nítida, né? A distribuição de dose do 2D, ó, toda aquela caixa pegaria radiação, 3D você conseguiria fazer uma caixa um pouco menor que o MRT e VMET bem conformada ali a lesão. Próximo. Aí mais um caso também. Então, metástase óssea, veja, perceba na canto superior esquerdo lá uma lesão osteoblástica, né, de coluna, de corpo vertebral. É, superior direito, o 2D. Então, trata lá aquela lesão, mas todo aquilo que está na frente ali, estômago, né, o pâncreas, os vasos aórticos, uma porção do rim pegando radiação. Na inferior esquerdo, o 3D, e através da radioterapia estereotáxica fracionada, perceba lá a radiação localizada exatamente em cima da lesão, né, atingindo praticamente com pouquíssima ou nenhuma dose todo o restante do trajeto. Próximo. Mais um caso também, né, tumor de estômago. Então, como que era ali, eles conseguem ter compreensão, né, da dose, da distribuição de dose de radiação. Toda aquela caixa, todo aquele trajeto, você tratava da doença, mas expunha o paciente a muita radiação desnecessária. Com MRT VMET, então, localizado exatamente em cima do estômago. Próximo. Então, aí seria um caso que eu ia mostrar um vídeo, né? Aí um caso de próstata, então o radioterapeuta desenha todas as estruturas no entorno da próstata, ali, ó, a bexiga, o bulbo peniano, os fêmures, né, o reto, e a próstata e vesículas seminais, e a gente consegue com que o aparelho conforme desenhe perfeitamente a próstata, não atingindo esses órgãos no entorno. Próximo. Aí seria um outro videozinho também, próximo. Ficou bastante limitado. Esse é o que o nosso aparelho tem, um sistema de localização em tempo real. Aí esse vídeo mostraria uma fusão entre o que foi planejado na tomografia e o que é adquirido na hora da sessão ali no aparelho. Então, eu consigo ver se a localização está exatamente no ponto. Então, isso nos permite aí localização com margem de erro de milímetro, né? 1 milímetro. Pela própria movimentação de respiração, que isso é impossível de, de se corrigir, né? Então, isso permite com que diminua aquela margem que vocês viram de volume irradiado e o paciente tem um tratamento mais curativo e menos tóxico. Próximo. Esse também seria um vídeo. Próximo. Aí, em outro vídeo de um tumor de lábio, né, uma das
das vivências do Dr. David, ainda, tumor de lábio inferior, onde esse paciente já estava na terceira cirurgia e ele teve uma recidiva nos linfonodos mentonianos, então nível 1A, e ele fez quimio neoadjuvante, esvaziou. Caramba, isso aí é típico, hein, Marcelo? Mas eu já peguei muitos SEC de lábio inferior recidivando em nível 1A, 1B, sabe? Então, aí eu escalonei dose, fez uma dose, o vídeo seria bem demonstrativo, escalonei dose, uma dose no lábio, uma dose intermediária no primeiro e segundo escalão de drenagem, né, que seriam as drenagens de maior risco, e o restante da drenagem ali, com uma dose profilática baixa. Então, permite, e esse paciente saiu com uma mucosite grau 1, comendo normal, perdeu meio quilo durante o tratamento, né? Os outros tratamentos lá dessa região, o Dr. David também presenciou, o paciente pedia 10, 15 quilos, uso de sonda, né? Mucosite muito intensa, inflamações, recuperação, e isso interferia, muitos pacientes acabavam indo a óbito por complicações do tratamento, né? Normalmente concomitante à quimioterapia, acabavam fazendo pancitopenia, né? Infecções secundárias. Então, e tudo isso melhora com a adição de tecnologia. Próximo. Aí agora vamos falar sobre a radiocirurgia. Próximo. Então, a radiocirurgia, ela usa planejamento estereotáxico, né, através de frame, como está em superior lá, que é a implantação de um frame estereotáxico. O frame, ele permite uma precisão de 1 milímetro, então, e a máscara que está embaixo aí, que é uma máscara especial para fazer a radiocirurgia, em torno de 2 milímetros, é um pouquinho maior, porque ela não é tão rígida como o frame estereotáxico. Não sei se vocês já viram implantação de frame, são parafusos mesmo, que são inseridos até o periósteo ali. E o próximo? Daí a gente faz um planejamento baseado na fusão entre imagens de ressonância e tomografia para lesões intracranianas, né? Sejam elas malignas ou benignas. Existem critérios técnicos aí que divergem do objetivo da aula, mas para vocês saberem que alguns tipos de lesões intracranianas são passíveis de se fazer uma dose única de radiação com o mesmo resultado de uma craniotomia. Então, por exemplo, chivanoma de acústico, né? Você pode fazer uma radiocirurgia e ter menos sequelas do que um tratamento cirúrgico. Metástases cerebrais pode ser feita, alguns tipos de meningioma, malformações arteriovenosas, intracerebrais. Daí, além da ressonância e da tomografia, você tem que usar uma arteriografia e um bom radiologista, né, intervencionista, para que você consiga delimitar os nidos, né, da malformação arteriovenosa. Mas, em casos selecionados, a participação do neurocirurgião também é importante, né, porque nosso conhecimento de neuroanatomia radiológica não é tão apurada quanto a de um neurocirurgião. Mas o fato é este. Então, próximo. Então, é colocada em uma caixa estereotáxica, e essa precisão com a estereotáxica permite, como se fosse, entre aspas, um tiro de radiação bastante preciso, um tiro de sniper ali na lesão, e permitindo ao paciente se curar sem precisar fazer uma craniotomia. Próximo. Então, múltiplos feixes convergindo ali para um ponto, e este é o ponto lá onde for marcado na tomografia e na ressonância. Esse procedimento leva em torno de um dia inteiro, o paciente tem que ficar no serviço, porque é um planejamento mais extenso, que dura em torno de umas 4 a 6 horas. Próximo. E esse é o acelerador mais moderno que existe no mundo, ele chama CyberKnife, parece um Robocop. Ele permite 9 liberdades, né, de movimento, uma mesa robótica que corrige todos os tipos de tilt aí possíveis, e eles conseguem ainda fazer uma dose muito mais conformada. No Brasil só tem a Redditor, lá do Rio de Janeiro, ele custa na faixa de 9 milhões de euros, né? Então,
é uma coisa que realmente é só para um bilionário, como é o dono da Redditor, lá, que é fortuna estimada em 12 bilhões de dólares para investir num aparelho desse, porque, e também o tratamento, né, não se faz via sistema público, não é disponível, custa em torno aí de 100 mil reais, mais ou menos, para você fazer um tratamento com CyberKnife. Né? Então, para poucos. Mas é o acelerador, é só a título de curiosidade, mais moderno que tem, bem interessante. Próximo. Então, o que nós temos aqui no Hospital do Câncer de Paletó Branco é esse Clinac X Silhouette. Ele permite fazer todas essas técnicas modernas. Hoje, nós inauguramos esse acelerador dia 12 de abril. Então, até hoje, eu já tratei com novas tecnologias aí, com radioterapia de alta tecnologia, 104 pacientes. Então, já em 4 meses, 104 pessoas, né, foram beneficiadas e o resultado é fantástico, né? Então, possibilita que a gente trate o paciente de uma maneira bem mais humanizada. Infelizmente, não é a realidade, né, dos grandes centros de SUS, pelo volume, pelo investimento também necessário, e acho que o que tinha para apresentar é isso aí. Aí meu telefone aqui, direto do serviço, meu e-mail, qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer. Mais um painel, né, porque a radioterapia é um dos 3 pilares aí do tratamento oncológico. A estimativa é em que 60% dos pacientes oncológicos, em algum momento do seu tratamento, vão ter indicação de radioterapia, seja de maneira exclusiva, seja de maneira adjuvante, né, auxiliar a cirurgia, seja de maneira paliativa para alívio de sintomas. Excelente, Marcelo. Na verdade, assim, falar de radioterapia em tão pouco tempo é difícil, né? Achei excelente tua aula, realmente. Né? Pena os vídeos aí não ia ser bem esclarecedores. Não, mas né? nós vamos trazer aqui você pessoalmente. A grande parte dos pacientes que têm neoplasias vão ser submetidos à radioterapia, né? Na minha especialidade, 70% dos pacientes vão necessitar de radioterapia em algum momento do tratamento, né? E, infelizmente, a gente tem um gap muito grande no país, né? Uma deficiência de estruturas, de centros, né? Eu tenho um mapa muito interessante que eu usei num congresso, acho que ano passado, no ano retrasado, que a gente mostra bem essa deficiência que a gente tem, né? Guarapuava é isso, né? A gente atende 500 mil habitantes e não tem radioterapia ainda hoje. Graças a Deus, agora ano que vem isso vai melhorar. Eu acho que a gente podia abrir rapidamente para pergunta, tá tarde já, mas se você autorizar aí uns 10 minutinhos de pergunta, tranquilo, nós demoramos a iniciar, né? A estimativa da sociedade é que 100 mil doentes fiquem sem radioterapia no Brasil por ano, né? Então, por algum tipo de indicação, deixaram de fazer. Várias reportagens a sociedade está vinculando justamente para que se melhore o parque tecnológico, né? No próprio Rio de Janeiro, onde fiz residência, a gente tinha, às vezes, fila de espera de 4 a 6 meses, né? Isso é uma coisa bem complicada. Aqui, nós temos fila zero, né? Então, aqui é só o tempo dispendido para que o paciente faça o planejamento. Esse tempo vai em torno de 10 a 14 dias aí, entre fazer a consulta, fazer o exame e iniciar, né? A nossa estimativa anterior era em torno de 16 dias, nós tínhamos isso estatisticamente. A estimativa também da Sociedade Brasileira de Radioterapia é que em torno de 8 mil doentes oncológicos morram ao ano por deixarem de ter feito radioterapia, né? E a gente tem um problema grande no pós-operatório, na adjuvância. Sim, sim. A maioria tem o gap de 7, 8, 10, 12 semanas se perdeu exposto. Aí faz para que não fez, né? Mas e a outra coisa realmente perdeu o timing, né? Em cabeça-pescoço, a gente pensar em tumores de cabeça-pescoço, a média no Brasil de tempo para iniciar o tratamento são 160 dias, cara. É um absurdo. Realmente. Aqui nós iniciamos... Em geral, eu falo. Aqui tem condições locais, né? Mas tendo condições locais, retirou os pontos, em torno de 30 dias a gente já tem autorização para iniciar. Tem a questão da adequação bucal também, que às vezes demora um pouquinho, né? Mas existem estados no Brasil que não tem máquina. A Amapá não tem nenhuma máquina. Então, os pacientes têm que migrar ou para Belém
ou muitos vêm para Barretos, né? Então, é uma coisa bastante desigual. São Paulo concentra a maior parte dos aceleradores, muitos estados têm um só. O próprio Piauí, onde eu trabalhei, tem um serviço só de oncologia. Então, era a mesma coisa se o Paraná tivesse só o Erasto Gertner. Imagina o tamanho do transtorno, como é que isso seria, né? A realidade ainda é bastante desigual. Prof, mandaram uma pergunta aqui se a braquioterapia vai ser dose única sempre. Não, a braquiterapia, ela pode ser indicada de maneira complementar à radioterapia externa, e normalmente, por exemplo, para tumores ginecológicos, são de 3 a 4 sessões. Mas aí normalmente é uma sessão por semana, diferentemente da sessão no aparelho, no acelerador linear, que ela é diária, dias úteis consecutivos, então 5 dias por semana. Dura em torno de uns 10 a 20 minutos cada sessão. A maior parte desse tempo é para posicionar o paciente da maneira corretíssima para que ele seja submetido ao tratamento. A máquina ligada mesmo, 1 a 2 minutos. Mas a braque, daí se eu estou falando de braque de alta taxa. Aquela braque de próstata, a inserção é permanente. Aquele é um implante permanente. E aquele é feito de uma única vez, com o paciente anestesiado. Beleza, obrigada. Queria falar, gostei muito da aula, achei bem interessante. Não sabia que tinha essa. Consegue ser tão específico, né, o tratamento ali no tumor, achei bem legal isso. A tecnologia toda foi desenvolvida por conta da toxicidade, né? Então, permite aí a cura com bem menos toxicidade do paciente, né? David acompanha também, né? Fibrose, xerostomia, radionecrose de mandíbula, que é um terror para tratar. Então, Menciona um pepino. a gente consegue modular e diminuir esse risco, né? Infelizmente, ele ainda não é zero, mas também em cabeça e pescoço, particularmente, o padrão dos pacientes também é um pouquinho mais complicado, né? O padrão social e de hábitos, então, de autocuidado bem diversificado. Então, isso interfere também bastante. Sandra, mais alguma pergunta? Prof, não me mandaram mais nada por enquanto. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode estar mandando ali no chat e abrir o microfone para falar também. E tem meu e-mail também, né? Fica aí. A gente pode enviar. Quem solicitar pelo e-mail, eu envio esses videozinhos. Faço alguma coisa explicando, né? Porque às vezes só olhar ali não vai entender o funcionamento. Prof, se você quiser me mandar pelo e-mail que eu te passei, aí eu encaminho para eles, que eu tenho o e-mail de todo Tá bem? salvo. Uhum. Salvos já. Eu mando sim. Marcelo, agradecer mais uma vez, então, muito bom, tá? Acho muito didático, né? É um tema muito rico. Esse filme aí da Marie Curie vale a pena ver, né? Vai. Tem no Netflix, bem legal. Acho que eu vi semana passada, bem interessante. Uhum. Pô, e a filha também ganhar o Nobel, né, cara? Então a história, os caras são. Bem, obrigado. Como é que é? Olha o spoiler. Já contei. Já contou tudo. No final ela morre, tá? Mas todo mundo morre. Marcelo, obrigado de novo, tá? Muito legal mesmo. Vamos realmente combinar quando você vier, quem sabe fazer um bate-papo presencial e tudo mais, tá bom? Pode ser, sem dúvida. Grande abraço, viu? Então tá bem, boa noite a todos aí, muito obrigado pelo prestígio e um abraço, David. Valeu, Conversamos. até mais. Tchau, Até tchau. mais, tchau, tchau.